Você vai subir no arrebatamento, ou vai ficar olhando os salvos por Jesus subirem? Jesus Cristo prometeu que virá buscar os que se convertem de verdade ao verdadeiro evangelho dele. Vamos ler no livro de João, capítulo 14, versículos 1 ao 3, disse Jesus: Não fiquem preocupados em vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse verdade, eu não iria ficar falando para vocês, que eu vou preparar um lugar para vocês. E se eu for vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. No versículo 2, Jesus disse que no céu tem muitas moradias. Eu não iria ficar falando isso se não fosse verdade. No versículo 3, Jesus disse que eu virei outra vez, e levarei vocês, para que vocês estejam sempre comigo. Jesus fez essa promessa para os que se convertem ao verdadeiro evangelho dele. Ele irá cumprir essa promessa que ele disse. A maioria das pessoas não querem nem ouvir alguém falar da segunda vinda de Jesus. Levam na brincadeira. Será muito triste para os que não querem se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo também escreveu sobre o arrebatamento e dos que se convertem de verdade ao verdadeiro evangelho de Jesus. Vamos ler no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 17. Eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já morreram, para que vocês não fiquem tristes, igual as pessoas que ficam sem esperança. Porque nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também os que já morreram obedecendo o Evangelho de Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Eu falo isso pela palavra do Senhor Jesus, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Jesus, não precederemos os que já morreram, porque o mesmo Senhor Jesus descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que já morreram obedecendo o Evangelho de Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor Jesus. No versículo 13, o apóstolo Paulo escreveu que, irmãos, vocês não devem ficar tristes. Não fiquem crendo igual a maioria que não tem esperança. A maioria acham que tudo se termina com a morte do corpo. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Deus vai ressuscitar a todos os que já morreram obedecendo o verdadeiro Evangelho de Jesus. No versículo 16, o apóstolo Paulo escreveu que Jesus vai descer do céu, com grande alarido, a trombeta de Deus vai soar, os mortos serão ressuscitados, os que estão vivos serão arrebatados, juntos com os que serão ressuscitados, todos irão se encontrar com Jesus Cristo nos ares, a trombeta de Deus vai soar. Todos os que já morreram obedecendo o verdadeiro Evangelho de Jesus, irão sair das sepulturas pelo poder de Deus. Vamos ler também, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 ao 6, irmãos. Quando vai acontecer o arrebatamento, não precisa eu escrever isso, porque vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando disserem assim, a paz e segurança, então vai acontecer repentina destruição, de modo nenhum escaparão. Irmãos, vocês não podem praticar as obras das trevas, para que aquele dia vos não surpreenda como um ladrão,
porque vocês são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite, nem das trevas. Não durmamos na fé, igual a maioria fazem, mas vigiemos, sejamos sóbrios. O apóstolo Paulo deixou bem claro que o arrebatamento vai acontecer de surpresa, igual aconteceu no tempo antigo. As pessoas não queriam nem saber de Deus, se entregavam na prostituição, nos vícios. O dilúvio não vai acontecer. O que é isso? O Noé está louco, tadinho do Noé. O Noé está caduco, o dilúvio veio, o Noé se salvou do dilúvio junto com a sua família, hoje ele mora no céu. Os que não creram que o dilúvio iria chegar, morreram afogados, hoje eles moram no inferno, estão aguardando o julgamento final da humanidade, que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15, o apóstolo Paulo advertiu os discípulos de Jesus. O arrebatamento vai acontecer de surpresa, virá como um ladrão de noite. O ladrão não avisa o morador da casa que vai assaltar ele. Se o ladrão deixasse um bilhete no portão da casa escrito assim: "Se prepare que hoje à noite vou assaltar a sua casa. Eu quero bastante dinheiro", viu? O dono da casa iria combinar com a polícia para prender o ladrão na hora que ele chegasse na casa. Versículo 5: Irmãos, vocês são filhos da luz, e não das trevas. Não fiquem dormindo na fé, igual a maioria das pessoas fazem. Fiquem vigiando na fé. O apóstolo Paulo aconselhou os discípulos de Jesus a não imitarem a maioria das pessoas no mundo. Vocês não podem praticar as obras das trevas. A maioria não se importam com o arrebatamento que vai acontecer, porque não querem abandonar os prazeres carnais que desagradam a Deus. Prostituição, adultério, vícios, pornografias da TV, da internet. A maioria não querem abandonar a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não o ouvem. Só existe um Deus, que é o Criador de todas as coisas. Só existe um intercessor entre Deus e os seres humanos, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Prezado ouvinte, esteja preparado para o arrebatamento que vai acontecer. Se você morrer antes do arrebatamento, Jesus vai te ressuscitar para ser arrebatado junto com os que estão vivos, que se converteram ao verdadeiro Evangelho de Jesus. Será muito triste para os que morrerem sem a salvação que é dada de graça por Jesus Cristo. Os que morrem sem a salvação também serão ressuscitados, serão julgados e condenados por Jesus, porque não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15. Eu vi um grande trono branco, eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E se abriu o livro, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. O mar deu os seus mortos que nele havia, o inferno deu os seus mortos que nele havia, e todos foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e aquele em que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todos serão ressuscitados, os que se convertem ao verdadeiro Evangelho de Jesus irão morar com ele. Os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus serão julgados. Depois do julgamento serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Não adianta não crer na Bíblia, vai acontecer do mesmo jeito, não importa que tipo de pecados que você praticou. Jesus perdoa qualquer tipo de pecados.
se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo, se batize do jeito que Jesus mandou fazer o batismo. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Na sua Bíblia está escrito assim: Ide, pregai o Evangelho. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Porque você não quer crer no que Jesus disse, vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o batismo que Jesus mandou você fazer. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. É só Ele que poderá te perdoar. Não se confesse para homens. Homens não podem perdoar pecados. Homens não podem escrever o seu nome no livro da vida. Pense nisso, ouvinte. Você vai subir no arrebatamento? Ou vai ficar olhando as pessoas salvas por Jesus subirem?